Então, meus caros, uma excelente noite, dia, manhã, não sei que horas você vai estar assistindo aqui essa gravação. Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa semanal, do nosso podcast Pé na Linha. E como já é tradição aqui no nosso programa, a gente sempre começa pelos destaques da semana. Hoje o nosso coro está reduzido, só estamos eu, o host e o nosso amigo Paulo, logo aqui abaixo. Então, mesmo assim, nós vamos gravar, né? Nós temos compromisso com a informação, né? Então vamos a isso. Então, meu amigo Paulo, quais que são os seus destaques aí nessa semana de futebol pelo Brasil e pelo mundo? Boa noite, grande Alisson. Boa noite, caros amigos. Bom dia, boa tarde, no horário que você estiver escutando. Meu destaque é único só. É a nossa seleção brasileira, canarinho, ainda sofrível, né? Assistir um jogo do Brasil. Começou bem com um gol, pênalti ali, meio discutível. E aí a gente foi evoluindo, mas depois voltou a mesma coisa de sempre. Não tem criação, o time é muito fácil de ser marcado, porque é o mesmo esquema de sempre, dos pontas abertos, um falso 9 flutuante, não tem um meia armador, e aí já é facilmente marcado à medida que o outro time vai ficando mais tranquilo em campo e mais confiante. E pegou um gol, acho que não esperava, pegou o empate. E aí deu pane de novo, geral, veio para o segundo tempo e teve que vir por abaixo a partir dos 20, 30 minutos. Então, é o mesmo cenário de sempre. Eu não sei o que a CBF está esperando para mudar o comando da seleção, porque já está dito que não vai dar certo com o Dorival. É que nem vários comentaristas falam. O campo fala, ele está gritando que o Dorival não vai dar certo. E o campo fala outra coisa, o Wesley tem que ser titular. O cara está pedindo passagem, ele entra, avalanche ali pela lateral direita, o que ele faz, ele leva de rodão. Nem parecia que era estreia. Ele parecia que já jogava há muito tempo com a seleção. Então chamou muita atenção a atuação dele contra a Colômbia, um jogo pesadíssimo, e ele não ficou intimidado, foi para frente, entrou, criou 3, 4 chances de oportunidade de gol para o Brasil. Então está pedindo passagem o Wesley. Léo Ortiz tem que ser titular, porque aí já tem um entrosamento ali com o Wesley. A gente sabe que o Dorival vai priorizar jogadores da Europa, já chamou o Beraldo, vai colocar ele como titular. Talvez não coloque o Wesley, já venha com o quarto zagueiro por ali, ou jogue ele mais preso. Então, a expectativa não é de um bom jogo contra a Argentina, apesar da Argentina estar desfalcada, mas mesmo desfalcada do Messi, está ganhando e empatando vários jogos aí nas eliminatórias. E outro ponto que chama a atenção das eliminatórias é por Flamengo, que vai sofrer com lesões aí, que o Arrascaeta já não estava bem, se machucou. Dela Cruz é outro que está sofrendo muito com lesões. Então, esse calendário Gerson? Gerson, ainda mais, então está complicando ainda mais a vida do Flamengo. Acredito que vai ter que fazer mais contratações aí, rodar o elenco, porque é complicado, porque ele paga por ser um dos melhores times do continente. E aí todas as seleções vão se servir. Os principais jogadores da nossa equipe, do Flamengo, e aí a gente fica carente durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Super Mundial. Olha só o desafio que o Felipe Luiz vai ter aí para tentar manter esse elenco vivo até o fim dessas competições. Vamos ver se ele vai estar até o fim do ano no Flamengo e será que se vai ganhar algum título. E agora, né, vai ser a prova de fogo, né, do Felipe Luiz, né, isso, Paulo? Porque realmente, como você falou, são muitos destaques, né, e, aliás, desfalques, e isso vai influenciar muito no trabalho dele. E de antemão, obrigado pelos seus destaques, até tem um gancho para falar. Rapaz, eu vi aquela entrada daquele Joelton no lugar do Gerson. Minha Nossa Senhora. Eu, cara, eu respeito muito o atleta Joelton, que se não me engano ele era centroavante, depois ele foi reduzido, né, pra jogar na posição de meia campista. Meu amigo, que partida deplorável dele, assim. Eu tenho certeza que aquela partida ali deve estar entre o top 5 de piores atuações dele em campo. Parecia que ele tava assim meio atabalhoado, não sei se ele tava muito nervoso ou se ele não entendeu muito bem qual era a função que ele tinha que executar no lugar do Gerson. E como a seleção sofre sem o Gerson, né? E pra mim também essa partida foi muito boa pra duas coisas, né? Já entrando aqui um pouquinho nos meus destaques. Ponto número 1. Essa história de que não dá pra ter jogador de seleção brasileira titular sendo do Campeonato Brasileiro, isso é bobagem. É só ver o que o John Arias e o Richard Rios jogaram de bola contra o Brasil e sempre estão jogando, né? Isso é bobagem. Eu sempre achei bobagem essa história de que
jogador no futebol sul-americano, não é do mesmo nível do futebol europeu. A Argentina, campeã do mundo, tinha o Enzo Fernandes, 6 meses antes jogando no River Plate, comendo a bola, foi pro Benfica, né? E era titular da seleção argentina e jogou o fino da bola. Naquele meio de campo ali com o McAllister e o Depou. Então, assim, o que foi que o futebol europeu contribuiu nele? Nada. Ele já era um talento muito grande. Então, assim, nossa, é preocupante que o Gerson é uma solução para a falta do Paquetá, mas sem o Gerson, nada flui. E ele tava fazendo uma dupla até bacana com o muito criticado Bruno Guimarães. Mas que veio com moral, depois do título ele veio bem, com mais firme, mais consciente, então ele estava consistente no meio campo, com o Guimarães e Gerson. Daí o Gerson entrou, o Joelito parece que tinha acabado de entrar no futebol profissional, totalmente perdido. No segundo tempo melhorou um pouco mais, que eu acho que ele ficou menos nervoso, foi melhor orientado pelo Dorival e os auxiliares, mas no primeiro tempo, meu Deus, entrou em outro planeta. O primeiro tempo dele foi muito preocupante. Outro ponto também, ainda falando de seleção brasileira, cara, é complicado você ter uma seleção que não tem um centroavante. Dos primeiros lances do Wesley, quando ele avançou, ele cruzou a bola na área. Eu não sei quem era o atleta, eu acho que era o Matheus Cunha. Tava reclamando, pedindo bola no pé. Cara, centroavante tem que estar onde? Ali dentro da área, pô. Aliás, o Wesley fez o cruzamento clássico de um lateral. Tirou do goleiro, tirou do último momento da zaga e o centroavante estava escondido. O centroavante da seleção brasileira parece que se esconde. E a gente vai para um ponto que é importante. Eu espero, como a gente colocou no nosso conteúdo pós-jogo, que esse tenha sido a estreia do Vinícius Júnior como jogador de seleção brasileira. Porque uma crítica, eu não me recordo quem era a comentarista que estava na Globo, mas ela falou: essa seleção não chuta, falta audácia, falta você assumir o protagonismo e querer fazer gol. Parece que tá todo mundo empurrando, né? Responsabilidade. E na primeira que o Vinícius realmente fala assim: porra, eu sou o melhor do mundo, eu vou chutar no gol. Houve desvio, mas ele tentou. Gol, vencemos. E ele extravasou ali na comemoração junto com os demais, porque é isso, essa seleção ela tá carente de bons jogos e de boas atuações. Como é que você viu esse gol, Paulo? Como é que você enxerga, então, agora, nesse momento, a possível, de fato, debut do Vinícius Júnior como um protagonista na nossa seleção brasileira? Eu acredito que é um gol que vai dar muita moral para ele agora na seleção, para ele mudar esse pensamento, essa chave, que ele não precisa atuar nem no Real Madrid e todo tempo cruzar para dentro da área. Porque o mano a mano e a velocidade dele são excelentes, ele consegue levar para aquele lateral. Só que quando chega para cruzar na área, não tem ninguém fechando um centroavante matador. Já que eu não tenho, eu vou ter que eu mesmo finalizar. Ele tem que pensar isso, eu tenho que finalizar, chutar no gol, surgir um rebote, bater cruzado, é melhor ele ir no fundo e bater cruzado e a bola sobrar para alguém que está chegando, porque não está dando certo. Essa jogada que sempre dá no Real Madrid. O Rodrigo é outro também que eu sempre cobro muito, não chama a responsabilidade na seleção, como 10, ele precisa ser, a forte expectativa é muito grande no Rodrigo dele ser esse meio armador, mas se esconde muito ou fica muito preso em uma posição do gramado que não privilegia ele. Então, acredito que depois desse gol, o Vini Júnior vai crescer bastante. Não pode cair na pilha dos argentinos, que vai ser gigante ali a torcida. Com certeza vai acontecer. Mais um caso de racismo vai desestabilizar ele. Quando eles verem que ele estiver bem no jogo, algum jogador, algum meia vai chegar, vai provocar ele, vai tentar desestabilizar, vão encher de conversinha, e a torcida principalmente. Ele vai ter que estar muito bem focado nesse jogo e dar a resposta americana. E o Rodrigo também chamar a responsabilidade. O Rafinha também é outro que está bem no time. Mas esses três a gente só vai, eu só acredito piamente que a gente só vai conseguir extrair melhor dos três com um treinador de verdade. O Dorival não dá. O Dorival não dá e eu só tenho. Cara, o Dorival parece que ele não gosta do Endrick, né? De jeito nenhum, é impressionante isso. E salvou a vida dele nos 2 primeiros jogos, que ele já poderia cair ali contra a Inglaterra e contra a Espanha se fizesse um jogo ruim. Ele já não poderia nem ser mais técnico do Brasil se não fosse aqueles 2 primeiros jogos que sustentam ele até hoje. E quem salvou foi o Endrick, a vida dele. Nos 2 primeiros jogos que o Brasil jogou muito bem, marcou pressão, criou bastante, tinha um centroavante, mas depois ele abriu mão de tudo. Foi algo que eu falei aqui nas primeiras gravações, quando a gente falou, que eu falei assim, o grande ponto não é o que a seleção está jogando agora,
é se o Dorival vai ter culhão para sustentar com os jogadores da Europa quando voltar. E eu lancei essa pergunta aqui. Será que ele vai ter culhão para sustentar esse sistema com Fabrício Bruno, Beraldo, Henrique, aquele meio-campo de 3 volantes móveis que marcam e criam, ou se ele vai abrir mão desse sistema que deu sustentação para ele, vai entrar Neymar, vai entrar Marquinhos, vai entrar Joelito, vai entrar aquele da Atalanta, Ederson, e foi o que aconteceu. Ele abriu mão dos caras que sustentaram ele nos 2 primeiros jogos, já não, nem convoca mais ele. João Gomes voltou agora também, caiu na prioridade dele. Então teve vários, Fabrício Bruno nem se fala mais. Então vários jogadores ali que ele, na visão dele, ele utilizou de momento. Não foi jogadores que ele vislumbrava utilizar por mais tempo. Então ali ele já perde confiança desses jogadores. Esses jogadores vão convocados, minam o elenco, querendo ou não, porque sabem que não vão ser escalados. Então, bem ali, ele já começou a marcar a trajetória final dele, quando ele não deu sustentação a esses jogadores que salvaram a vida dele nos 2 primeiros jogos. Inclusive, só para situar o nosso ouvinte, né, dessa fala do Paulo, ele fez essa provocação no Pé na Linha 21 e nós retomamos isso no Pé na Linha 24, que a gente vai colocar aqui a descrição do programa e também o link, né? Caso você queira assistir esse programa posteriormente, ou então se você estiver vendo esse vídeo nas nossas redes sociais, a gente vai colocar aqui somente, né, o nome do programa para você escutar depois, quando foi que o Paulo falou sobre isso, né? Como a gente costuma falar brincando, você escutou o primeiro aqui. A gente escutou a bola, que aconteceu. Exatamente. E para eu entrar já nos meus destaques, já que a gente vai fechar esse bloco aqui, somos só nós dois hoje. Rapaz, eu tenho 2 destaques assim muito bacanas. Bom, o meu primeiro destaque foi a final do Bavi, que aconteceu hoje. O jogo, não vou mentir não, o primeiro tempo me deu sono, eu dormi o primeiro tempo inteiro. Isso já tá virando um hábito meu, acho que é coisa de velhice. A gente vai cansando, o jogo não tá empolgando, eu dormi o primeiro tempo inteirinho. Segundo tempo, eu já acordei ali por volta dos 23, 24 minutos. O jogo ainda tava assim, um jogo moroso, um jogo meio. Daí cogitei em comprar uma cerveja pra eu tomar, pra ver se eu me empolgava pra assistir o jogo. Aí acabei que não fui. Peguei só um cafezinho pra mim. Quando deu ali por volta dos 35 minutos, o negócio começou a ficar bom. Se não me engano, foi aos 38 que fez o Carlinhos um golaço. Golaço também é modo de falar, né? Chegou a notificação, eu lembrei do jogo, fui lá ver e o jogo pegou fogo. Foi, aí teve expulsão do Bahia, expulsão do Vitória, voltaram atrás do atleta Baralhas, teve trocação de soco, aí teve um gol do Bahia no final. Rapaz, que final boa, né? E assim. Ela já está preparando o Edith. Exatamente. Então, assim, né? O que fica nessa final do Campeonato Baiano? Rapaz, assim, um jogo bem chato, mas um jogo bem tático. Ele acordou no final, né? O clássico em si. O Carpini estava fazendo a melhor campanha do campeonato, por isso estava decidindo em casa o jogo. E espero que, assim, a diretoria e os torcedores do Vitória não cometam o mesmo erro que a do São Paulo fez com o Carpini. Que, assim, Zubeldia e Carpini não tem grande diferença entre eles. O Carpini nem teve tanto elenco assim para poder trabalhar como o Zubeldia tem. E o Carpini ajudou, né? O Carpini com grife, o Zubeldia. Exato, um Carpini que come alfajor. E no caso, o Carpini salvou a Vitória da Série B e estava fazendo um bom campeonato. E, como a gente já falou na nossa gravação anterior, estadual só serve para derrubar treinador e criticar elenco, né? Então, chegaram na final, melhor campanha, não foram campeões. Eu sei que dói perder em casa, vida que segue. Mas o Rogério Ceni, por exemplo, é o primeiro título dele no Bahia. E ele já tá no Bahia há um bom tempo. E ano passado ele perdeu para um Vitória que, teoricamente, era muito mais fraco, né? Só para adicionar, aí em relação ao Carpini, o Vitória já está classificado na Copa do Nordeste. Primeiro lugar isolado. Eles vão jogar com o Mota aqui quarta-feira, onde o Mota tem que vencer, ele pode se classificar. O Vitória já vem com o título de classificação já no bolso. Não precisam nem se esforçar muito, porque é uma das melhores campanhas da Copa do Nordeste que está muito disputada. Exatamente. Então, assim, perdemos o campeonato local, né? Campeonato Baiano. Faz parte, a vida é assim. Mas tá vivo ainda na Copa do Nordeste, que é um torneio regional, um torneio forte, importante. É muito bom. E o Vitória, salvo engano, ele vai pra Sul-Americana, não é isso, Paulo? Ele já tá Sul-Americano. Então, Você tá com o elenco bem forte.
Exato, não tem por que o torcedor do Vitória, né, ficar tão decepcionado assim, óbvio, ninguém gosta de perder título, ainda mais em casa. Para fechar também aqui a parte dos destaques, né, bem rapidinho, o Fortaleza não consegue, né, com o nosso querido... Me faltou aqui o nome dele. Como é o nome dele, Paulo, o treinador? O Ceará? Não, do Fortaleza. Me faltou o nome dele aqui agora. Isso, Voivoda? Vojvoda. Isso. O time do Fortaleza não consegue superar esse Ceará, né, cara? Nunca Salvo ganhou o estadual. engano, nos últimos 6 jogos foram 6 derrotas, não é isso? Nunca ganhou o estadual. Voivoda? Salvo engano, eu acho que ele não ganhou o estadual. Ele ganhou Copa do Nordeste nesse meio tempo. E fez excelentes campanhas no Brasileiro. Minha memória pode estar me traindo. Mas é Pô, né? impressionante, né? Como o time do Fortaleza, do Vojvoda, não consegue subjugar o Ceará, que tava na Série B. E esse ano que ele sobe, né? Pra Série A. Impressionante. E para fechar também a parte dos meus destaques da semana, se vocês, caros ouvintes, ainda não escutaram, vocês estão em Nárnia, né? Em Marte, mas se vocês ainda não escutaram o podcast do Ronaldo Fenômeno no Charla, foi muito bom. Só que, como eu sou um pouco chato, eu tava escutando a história dele falando sobre o dia que ameaçaram ele de morte, eu fiquei curioso, né, pra ver as informações desse jogo. Assim, o Ronaldo nunca fez uma partida contra a Caldense em que o jogo tenha terminado 3-0 contra a Caldense. Ele estreou contra a Caldense, o jogo foi 1-0, ele não fez gol. Teve uma partida na carreira dele que foi 3-1 contra a Caldense, que ele fez 2 gols. Ele já chegou a fazer 5 gols no Bahia, num jogo de Campeonato Brasileiro que foi 8-0 pro Cruzeiro. Teve uma partida contra o Atlético Mineiro também que ele fez 3 gols, mas assim. E tem uma outra partida que eu não me recordo agora, eu acho que era do Campeonato Mineiro, que ele fez 4 gols. Mas aquele relato dele de fui espancado no primeiro tempo, o jogo terminou 0-0, quando virou, a gente venceu com 3 gols meus. Como ele mesmo fala no programa, que ele já estava um pouco velho, estava esquecendo as coisas, eu acho que provavelmente foi o que aconteceu. É que nem a famosa e icônica história do Romário, né? Que o Romário fala que ele tinha combinado com o Cruyff que ele tinha que fazer tantos gols, ele ia viajar para o carnaval aqui no Brasil. Também não aconteceu essa história. É normal, né? Os caras vão se esquecendo, vão ficando velhos e vão, às vezes, até aumentando a história, Quem, né? O que não muda o feito deles, não é isso? quem conta o ponto, aumenta o ponto. Se não tem demanda, Exatamente. sempre vai ter algum aumento aí para poder viralizar essa história. Exatamente. Bom, é isso. Nós vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, né? E agora a gente vai para a parte principal do programa, né? O que que tem de relevante no futebol no momento? A data FIFA, né? Então, espera aí só essa nossa chamada para a gente entrar no bloco principal. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Pois muito bem, vamos agora falar da querida data FIFA, né? A gente já explorou isso um pouquinho nos nossos destaques iniciais, mas assim, impressionante como aqui no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, né? Futebol sul-americano em geral, a gente não vê tanto isso acontecer no futebol europeu. Os caras levam jogadores sabendo que os jogadores não têm condição de jogo, quando eles se lesionam, os clubes, danem-se os clubes. A gente pensa que isso é uma exclusividade só do futebol brasileiro, mas a gente viu que o Arrascaeta não estava na melhor condição física dele, foi convocado, ele estava fazendo um aquecimento muito forte, já estava se queixando de dores antes de entrar em campo. Eu não sei se o Bielsa achou que era a frescura dele, botou ele para jogar. Com 41 minutos do primeiro tempo ele saiu machucado, né? Reclamando de fortes dores. O Gerson saiu chorando. O De La Cruz não estava numa condição muito legal. O Pedro se lesionou sem ter condições de jogo, né? Rompeu o LCA e vai completar, né? Eu salvo engano, 9 meses parado, com previsão de volta aos gramados para fazer atividade em campo já no mês de abril, né? No mês que vem, que já está pertinho. Mas assim, vamos discutir isso agora, né? Querido Paulo, você com seu olhar de fisiologista, né? Você que foi fisiologista do nosso querido Motoclube, o Papão do Norte. Meu caro, assim, como é que você vê essa questão? Será que os treinadores às vezes estão com a corda tão no pescoço que eles têm medo de cortar um jogador que eles acham importante? Porque o atleta nunca vai dizer que não quer ir, né? Se ele disser não, nunca mais ele volta. Mas como é que você vê isso? É falta de sensibilidade? É pressão? É falta de conhecimento?
No caso do Dorival, eu creio que não seja tanto falta de conhecimento, mas quais são suas opiniões sobre isso, meu querido? Só para, antes de entrar nesse debate, uma notícia fresquinha aqui do GE, escalação da seleção. Acabou de sair aqui quando caiu Mota. Dorival fez 6 mudanças na seleção. O treinador escalou a seleção com Bento, Wesley titular, Marquinhos, que nosso amigo ama, Murilo, na zaga e Guilherme Arana. Meio campo, André, ataque, atleta Joeliton e Rafinha. E no ataque, Vini, Júnior, Rodrigo e Savinho. Então, essa é a seleção esboçada até o momento para encarar a Argentina. Vamos ver se vai mudar alguma coisa até amanhã. Daqui a pouco a gente entra nesse tópico aí, porque eu achei interessante o fraquinhos em campo de novo, né? Mas enfim, voltemos lá. Meu querido Paulo, o que você acha aí dessa série de lesões que acontece não só na nossa querida seleção brasileira, né? Como a gente citou, no Uruguai também acontece. Acho que o primeiro ponto é a sobrecarga de jogos, né? Muito jogo para os atletas sul-americanos competir em alto nível, porque antigamente o jogo não era tão corrido, tão físico, eu digo na América do Sul, de ter essa questão de marcação-pressão. Europa, né, Portugal, e depois que o Jorge Jesus veio para cá, e aí ele, querendo ou não, fez uma revolução no futebol brasileiro, todos os times adotaram marcação-pressão. E para jogar num sistema desse, tem que ter muito físico e, lógico, tem que ter descanso. A gente que é da educação física e fisiologia, a gente sabe qual é o princípio da adaptação e da evolução, hipertrofia, massa muscular. É sobrecarga, descanso, pode gerar adaptação. E os caras não só em sobrecarga o tempo todo, quarta, domingo, viagem, num país, num continente, um país continental, um continente imenso, não vai dar tempo desses caras se recuperarem. E os que jogam vão jogar cansados, em parte, porque não vão conseguir se recuperar totalmente, e os outros vão estar estourando a cada 3, 4 jogos. Isso acontece com a Arrascaeta, que já chegando na idade não consegue mais suportar essa intensidade de jogos. No Uruguai, eu acompanho um cara no Twitter que ele faz análise dos jogos, Falso 9. E lá ele coloca que no Uruguai o Arrascaeta é sacrificado, ele joga numa posição que não é a dele, que é aquele meia pilado, meio campo fixo, que espera a passagem dos alas e do centroavante e que tem que fazer o box-to-box o tempo todo. E ele vai sofrer esse tipo de jogo. No Flamengo ele faz uma função de meia flutuante ali próximo do ataque, né, tão sobrecarregada. E aí ele vai sofrer, e o Bielsa ataca a corda do pescoço, vai ter que utilizar ele não vai se adaptar e vai se lesionar. Pela Cruz a mesma coisa. E aí os atletas já são sobrecarregados no time. Vão para a seleção jogar uma eliminatória, que é jogos altamente intensos, físicos, vão estar baleados o tempo todo. E aí quem vai sofrer são os times que mais cedem jogadores para seleções. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians agora com o Depay. Então, por mais que tenha um departamento fisiológico lá, fazendo termografia, fazendo análise de secar, fazendo tudo certinho, não vai ter como conter esse avanço do acúmulo de fadiga, acúmulo de dano, porque não tem tempo no calendário. E por isso que os atletas da Europa já ficaram até fazendo movimento quando surgiu o Supermundial, preocupados com isso, porque eles vão se lesionar também. Com o Supermundial, o detalhe é que vai ser uma vez a cada 4 anos, mas a Champions League aumentou o número de jogos. Então, daqui a pouco, isso vai começar a afetar os grandes times da Europa. Aí sim a gente vai ver uma mudança, porque eles vão começar a bater de frente com a FIFA, com a UEFA, e talvez eles mudem isso lá. Aí aqui vai ser difícil, porque o campeonato é amarrado para a CBF, para a Rede Globo, e se não criar uma liga forte, independente, o espetáculo do Brasil tende a continuar sendo prejudicado, porque não priorizam a qualidade e a saúde técnica e física dos jogadores, mas, quem sabe um dia, Ronaldo, junto com uma frente de empresários e jogadores, criam uma liga que saia da CBF, aí sim eu acredito que o Brasil, quando bem organizado, é tudo parceiro, não a terceira, a segunda maior liga do mundo, em nível de competitividade. Na Premier League a gente tem o Big Six, que sempre disputa título. Aqui a gente tem o Big Ten, porque os 4 do Rio, 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, é o Big 12,
Tenha 12 times brigando ali por título o tempo todo, o do Nordeste muito mais organizado brigando, então tem tudo para ser um campeonato de pontos corridos muito forte, com grandes jogos toda rodada. Isso ia chamar muita audiência, muita atração, mas para isso precisa ter uma liga forte e independente. É interessante, né, a sua análise, porque ela traz luz à seguinte situação. O que fica em segundo plano é a questão da saúde dos atletas. E uma fala que eu achei bem interessante do Ronaldo no Charla Podcast é que os atletas são os menos escutados. Eles que brilham, eles que fazem um show e eles são os menos ouvidos. Eu acho que também pelo sindicato dos atletas de futebol profissional deve ter algum lobby ou então algum tipo de amarração junto com a FIFA, porque, aliás, com a FIFA não, com a CBF, porque não tem explicação, né? O Real Madrid mesmo citou recentemente que ele nunca mais vai jogar uma partida de Champions League, ou então vai voltar a entrar em campo com menos de 72 horas de descanso. Ele teve um jogo, acho que contra o Mallorca, Real Mallorca, que o time ganhou com 3-1, uma excelente atuação do Mbappé, e a equipe entrou em campo com menos tempo de descanso do que seus rivais, né? Então a equipe entra prejudicada. Poxa, se o Real Madrid, que tem um calendário menor que o nosso, que tem nosso brasileiro, né? Que tem um elenco muito rico, salvo engano, o terceiro, quarto elenco mais caro do planeta Terra. Tô falando gestão, tá? Valores, eu não tô falando de compra, de valor de mercado. Tudo. Essa equipe reclama do calendário, ela vê a importância desse descanso. Por que é que nós aqui não podemos observar isso com o calendário inchado, com o estadual e com essa data FIFA que é para inglês ver, né? Porque, não vai ter jogo na rodada FIFA, beleza. Aí o jogo é dia 25, dia 26 tem jogo do Campeonato Brasileiro. Realmente não tem jogo na data FIFA, tem no dia seguinte. E aí os clubes ficam como? Prejudicados. Parece que aquele clube que investe mais, como é o caso do Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo, Fortaleza tem atletas que são convocados nas suas respectivas seleções, o Bahia. Esses clubes ficam prejudicados, né? Perdem por uma questão de terem bons atletas. O Internacional também passa por uma situação similar, né? Então, assim, é preocupante. Passando essa primeira parte, nós vamos aqui para o segundo momento do nosso bloco, né? Do bloco principal de hoje. Então vamos falar aqui sobre data FIFA, que é o que tem de importante. Rapaz, Brasil e Argentina. Vamos começar falando sobre como é que vai ser a preparação para esse jogo, correto? Pensando aqui, eu acho o seguinte: o Wesley já está acostumado com jogos de Libertadores, jogos, né? Então, acho que talvez por isso também explique como ele entrou numa partida tranquila, até porque a Colômbia ali não é nenhum papão. Daqueles que estavam ali em campo, ele já estava acostumado a enfrentar alguns. Eu achei interessante a combatividade dele, né? Contra o Luiz Dias, o camisa 7, salvo engano, do Liverpool. Ele fechou a porta pro cara, não deixou o cara entrar. Aqui pese, obviamente, o Luiz Dias já estava há muito tempo em campo e o Wesley tinha acabado de entrar, né? Mas o Luiz Dias não é nenhum garoto, né? É um malandro da bola, já está há muito tempo no futebol europeu, sabe dobrar marcadores, lembrando que lá no futebol inglês tem muitos laterais bons, né? Tem o Trippier, né? Tem aquele que saiu recentemente do Manchester City, o Walker, enfim, tem muitos caras legais ali nas laterais, Luke Shaw, que de vez em quando eles acabam se enfrentando, né? Então, ele não é um bobinho. E mesmo assim, ele não conseguiu se criar muito no Wesley. Ok, a amostragem é pouca. Mas assim, quando eu olho pro ataque da seleção argentina, eu não creio que esse jogo vai ser um jogo tão ofensivo assim da Argentina. Acredito que vai ser um jogo mais de imposição física, né? Um jogo mais brigado no meio de campo. Mas eles têm um cara no ataque ali que é muito perigoso. Muito perigoso. O Aranha, né? Como alguns chamam, o Álvares. Esse cara, Julián Álvares, ele é muito danado. Ele vai dar um trabalho muito grande para a zaga da seleção brasileira. Ele me preocupa porque o Marquinhos, ele é aquele tipo de zagueiro que gosta muito de sair à caça, né? Não sei se isso vai dar muito certo. Não deu muito certo recentemente, né? No jogo do PSG contra o Liverpool. Sorte dele foi que o time do PSG também estava numa noite inspirada. Mas assim, voltamos ao ponto. Paulo, para o que nós temos de seleção, para os que foram convocados na vaga daqueles que foram cortados e alguns que estão suspensos, dá pra gente fazer um jogo duro? Porque esperar jogo bom, não podemos esperar um jogo bom na seleção brasileira. Essa que é a grande verdade. Mas dá pra gente esperar um jogo competitivo? A gente não vai ficar acuado? Você acha que talvez a seleção brasileira vai jogar de um jeito que não é o que se espera de uma seleção pentacampeã do mundo, mas que vai funcionar? Ou seja,
jogando lá atrás, correndo no contra-ataque, bolinha no Vinícius, bolinha no Rodrigo, pro Rafinha se virar junto com o Savinho. O que é que você tem a dizer aí, Paulo, sobre suas expectativas para esse jogo? O esquema de jogo esperado vai ser esse, né? Explorar o contra-ataque. O estilo de jogo do Brasil com esses pontas é um time que vai explorar o contra-ataque, ainda mais jogando fora de casa, e acredito que essa seja a melhor estratégia. O Brasil não está com moral e nem com um meio-campo qualificado para propor o jogo. E a Argentina vai estar em casa. Ela está numa fase que me chama a atenção desde a Copa. Ela está com uma confiança para fazer tudo e tudo está certo em todo o jogo. Acho que só nos últimos 2 jogos aí que ela patinou nas eliminatórias, mas ela, quando é jogo grande, ela está respondendo bem. E aí vai jogar no Monumental de Nunes, que vai estar lá mais de 90 mil pessoas empurrando a seleção. É a chance de se classificarem com antecedência, com antecipação em cima do Brasil. Olha a motivação que eles vão dar para esse jogo. Eles poderiam tratar com um jogo qualquer, mas é a chance de se classificar em cima do Brasil, antecipado para a Copa, e os próximos jogos só treinar para a Copa do Mundo, porque já vai estar classificado para 2026. Então, eles vão estar hiper motivados. Então, o Brasil vai ter que jogar o jogo da vida. O Dorival quiser ainda se manter na seleção, os jogadores quiserem se carimbar o passaporte, como o Galvão falava, eu vou carimbar meu passaporte para a Copa. Pode criticar o que for o Galvão, mas eu adorava ele em jogo de seleção porque ele cornetava, mas ele tinha frases que a gente usa até hoje. O jogo para jogador carimbar o passaporte é esse de terça-feira. Porque está todo mundo ali em aberto. Para mim, eu não tenho uma seleção base. É o que estão discutindo nos outros programas esportivos. A seleção, tu não tem uma escalação. Se eu te perguntar, cita aí a escalação da seleção, 11 fixos. Não tenho. É Vini Júnior, Rodrigo, Alisson, Gerson e Marquinhos. Acabou. Os outros estão em aberto. A lateral está aberta, o meia está em aberto, centroavante não tem. Então, não tem um esqueleto. Então, é o momento, no Wesley, carimbar o passaporte dele, no Savinho, carimbar o passaporte dele, do Arana, carimbar o passaporte dele para 2026, o João Gomes, carimbar o passaporte. Eles têm que encarar esse jogo como o jogo da vida deles e dar a vida nos 90 minutos. Para fazer um grande jogo contra uma Argentina lá dentro, ele vai ser lembrado por muito tempo. Fazendo um gol, jogando bem, já era. Então, eles têm que estar motivados, se mobilizar para isso. Vini Júnior, mais uma vez, eu sei que pode ser extremamente difícil, mas ele não pode cair na provocação dos caras, principalmente da torcida, a não ser que for algo muito fora do real, aí chama o árbitro e o árbitro toma a decisão que tem que ser tomada. E é o momento também que, se acontecer algo, a Conmebol dá uma resposta real. Se realmente ela segue a risca os critérios de quando acontece ato de racismo na torcida. Então, ele tem que chegar o árbitro. Nem vai impedir, estão chamando ali, para o jogo, não acaba o jogo e é papo de acabar o jogo mesmo, como tem as recomendações. Mas eu acredito muito que a gente tem condição de fazer um jogo duro ou ser um clássico. Então, clássico é clássico, já diria o Jardel e vice-versa. Então, tem chance de ser um bom jogo, o Brasil vai jogar um jogo bom, mas tudo vai depender do psicológico do time, porque se pegar um gol, talvez pode ir tudo por água abaixo, pegar um gol muito cedo, mas se fizer um gol muito cedo, também cresce na partida. E te contar, né? Quando a gente para analisar o histórico da seleção brasileira nas eliminatórias contra a Argentina, a última vitória da Argentina em casa contra o Brasil foi em 2005. Aquele famoso jogo do Hernan Crespo e do Inbenter, 3-1 para eles, que Roberto Carlos fez um gol. Que foi já, por si só, uma resposta ao 3-1 que a gente fez em casa, né? Contra a Argentina, com 2 gols de pênalti do Ronaldo. Foi um hat-trick do Ronaldo, 2 de pênalti, se minha memória não estiver falhando. Que jogo que o Brasil jogou naquele dia, foi uma partida incrível. Já a Argentina, no ano passado, venceu a gente aqui, na nossa casa, né? Nas eliminatórias, com um gol do Otamendi. Então, assim, o histórico deles é doído contra nós, né? Na casa deles. Tem tempo que eles não nos vencem lá. Então, eu acho que eles vão vir com tudo, porque mesmo sem Messi, mesmo sem Lautaro, é uma seleção que, poxa, tem Julián Álvares no ataque. Não é qualquer um. É o cara que já foi campeão de tudo que ele pode disputar e já fez gol em praticamente todas as competições que ele disputou. Um cara, assim, complicado. E era o último 9 da seleção argentina na última Copa do Mundo, em que pese o Lautaro ter sido o melhor jogador da última Copa América e ter feito gol na final da Copa América, né, contra a Colômbia.
Mas o 9, que estava decidindo alguns jogos para a Argentina, era o Julián Álvares, não era o Lautaro. Então, assim, eu já tô bem mais esperançoso pela maneira como a gente venceu o jogo, jogando mal, mas os caras querendo, né? Os caras a todo custo estavam querendo vencer o jogo. Eu acho que em alguns momentos, quando o time não tá bem, o que sobra mesmo é correr, lutar e tentar. Nesse sentido, como você falou, acho que muito da nossa vitória passa bastante pela cabeça do Vinícius. No último jogo mesmo, ele fez gol e foi sair devagar, tirar a caneleira. Os caras expulsaram ele de campo da seleção brasileira. Foram tirar ele para ele não tomar outro amarelo, que se ele toma, ele tava expulso contra a Argentina, né? Ficava suspenso. Então, assim, jogo muito duro, jogo muito complicado. Diferentemente da gravação da semana passada, eu tô mais esperançoso por uma vitória nossa lá na casa dos caras. Pelo menos arrancar um empatezinho. Eu já tô bem mais esperançoso, porque eu me lembro que na época que a gente gravou no nosso programa passado, eu falei que a gente venceu na Colômbia com um gol no final. Mas eu não me recordo se eu cheguei a falar quem que fazia o gol. Mas eu falei, jogo chorado, a gente ganha no finalzinho. Mas contra a Argentina vai bater o choque de realidade. Eu espero que não. Só que com o Marquinhos na defesa, fica muito complicado eu esperar alguma coisa. E aí aquela história, foi Papai do Céu escalando, né? Porque o Wanderson machucou, o Alisson saiu. Eu não tenho nada contra o Alisson, mas é impressionante como ele chama gol na seleção brasileira, cara. Não tem jeito. Na seleção ele chama muito gol. Não adianta, é complicado. O cara não nasceu pra vestir a amarelinha. Bom goleiro, mas não nasceu pra vestir a amarelinha. Agora na lateral esquerda, realmente Arana e qualquer outro ali, não vejo grande diferença. Realmente creio que haja uma grande possibilidade de dar-se uma oportunidade ao Léo Ortiz, mas assim como o Endrick, nós vemos como injustiçado. O que falar do Fabrício Bruno? Fez duas atuações muito boas pela seleção brasileira com o Dorival Júnior e depois nunca mais foi chamado. Impressionante, né? Eu também posso te dizer assim com muita tranquilidade. Eu acho que esse rapaz e o Murilo, né, que agora finalmente vai conseguir jogar, eu acho eles dois muito injustiçados na seleção brasileira. Eu não quero escutar papo de Thiago Silva em seleção, Danilo em seleção. Danilo é muito bom de bola, acho ele bacana, mas acho que já passou a fase dele. Assim como Thiago Silva, assim como fraquinhos. Papai do céu, tô achando que vai escalar de novo, vai trazer uma lesão feia pra esse homem, pra ele não ir pra Copa. Não estou desejando isso. Estou dizendo que pode ser que Papai do céu escale e faça isso acontecer com o Marquinhos, porque eu não acho, honestamente, que ele ainda tem timing pra estar na seleção. Sendo bem honesto, ele parece muito afoito, ele lembra muito o Davi Luiz. Não entendo muito isso, né? O Beraldo, por exemplo, é um cara a se apostar no futuro, se pensamos como torcedores, né? E como formadores de opinião. O meio de campo da seleção brasileira, como a gente falou anteriormente, o Gerson saiu e o Gerson já era uma solução ao Paquetá, que tá naquela situação, não sabe se vai ser banido, né? Eu acho que na próxima semana a gente já vai ter um veredito para saber o que vai acontecer com a carreira desse rapaz. Mas assim encontrou uma solução, que era o Gerson, e ele já saiu lesionado e agora o Dorival vai inventar. Chamou o João Gomes, então como vai ser um jogo duro, né? É bem capaz que a última mudança que ele faça, eu não me recordo muito bem como você falou, Paulo, que seria o meio de campo da seleção brasileira, mas é bem capaz que se ele ainda for fazer alguma mudança, ele vai botar Joelton, João Gomes e André no meio de campo, para aguentar um jogo mais físico da seleção argentina. E tem o problema do ataque, né? Pode Ele falar. botou Joelito, André e Rafinha ali no meio campo. Então, ele puxou o Rafinha pro meio de campo, né, para jogar como meio atacante, com mais liberdade, e colocar o Savinho na ponta direita para fazer essa dobradinha. Com Wesley, e aí o Rafinha ali no meio, jogando como ele joga no No Barcelona, Barcelona. vinha pela esquerda e o Rodrigo vai fazer o falso 9, como já faz às vezes ali pelo Real Madrid. Então acho que agora ele encontrou a seleção. É, Um meio campo forte ali, Rafinha, André e Joel estão brigando, Rafinha para armar, acredito que tá bem montado. Até então é o que dá, é o ideal a ser montado. Então, só indo ali com o Léo Ortiz, só que ele vai ser mais pragmático. O Léo Ortiz, ele ia ter mais chance de já sair com um passe bem feito, achando alguém ali no meio campo, porque ele precisa dessa ligação rápida. Mas ainda não tem essa confiança no cara, então vamos aguardar. Vamos ver o que é que o futuro reserva. Então vamos aqui agora para os palpites. Paulo, se você fosse fazer uma apostinha nesse jogo, em relação a gols, como é que você acha que vai sair? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que gols, over 1,5. Eu acho que saem pelo menos
2 gols aí nesse jogo. Acho que é 1,5 vitória do Brasil, um gol do Rafinha, para dar uma odd 5 aí, legal. Aposta 50. Aposta com assistência do Rafinha aí vai dar certo, que o homem está iluminado, ele vem passando todo mundo, os números dele são impressionantes, assistindo o Jovem Pan Esportes. Ele está com 30 gols e 20 assistências na temporada, 30 gols e 20 assistências, ele está com o dobro de gols do Rodrigo, 12 a mais que o Vini Júnior, tanto em gol quanto em assistência. Então, uma temporada absurda, até eles falar que vão disputar ali. Então, o Rafinha, que é o cara que tem que ser, e ele joga na posição que ele joga no Barcelona, é o momento dele brilhar ainda mais. Então, ele tem tudo para ser o cara desse jogo. Perfeito. E eu ainda apostaria também em over 2,5 cartão amarelo nesse jogo, porque é um jogo que vai ter muita tensão. E lembrando, Almadinha contra o Uruguai, meu querido Almadinha, que eu falo com molecagem, mas é sério. Na história do Botafogo, ele não pode ter, ele talvez não tenha a mesma representatividade do Garrincha, mas ele tem mais título importante que o Garrincha pelo Botafogo. Almadinha fez um golaço contra o Uruguai, né? Nessa partida que nós tivemos agora nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Almadinha tá jogando muita bola. E é um momento de afirmação para ele, né? Sem Messi em campo, ele foi lá, botou a bola embaixo do braço, meteu o gol. E assim, acho que vai ter muita porradaria nesse jogo, porque vai ser um jogo que, se a Argentina ganhar, pode encerrar um tabu de mais de 20 anos, né? Que não vence a seleção brasileira em seus domínios nas eliminatórias. Então, acredito que vai ser um jogo muito pegado. Depois vai estar danado nessa partida. Por isso que eu acredito no over 2,5. E acho difícil a seleção brasileira passar impune sem tomar cartão amarelo com alguma provocação. Então, vamos aí nessas dicas de aposta que nós colocamos. Lembrando, a aposta não é fonte de renda. A aposta é apenas um trocadinho que você joga ali para você botar uns R$5, voltar 15, você toma 2 Heinekenzinha, né? 2, 3 Heinekenzinha para curtir meu jogo. O Bahia e Vitória, que tu não tem interesse em assistir, tu aposta R$10 na vitória do Bahia, tu vai ficar mais focado ali no seu jogo. Agora, quando é um jogo que tu não tá nem aí, tu vai dormir, como nosso amigo Adson dormiu no primeiro tempo, não apostou nada, e dormiu tranquilo. Exatamente, né? Então, quando o jogo tem assim uma certa tensão, é mais bacaninha para você assistir junto. Lembrando, não é fonte de renda. A gente vai colocar aqui essa dica aqui no cantinho, embaixo. Mas você... Pode falar, Paulo. A maioria de 18 anos. Isso, apenas para maiores de 18 anos, não é fonte de renda. E a gente só vai colocar aqui embaixo a dica de onde você apostar. Você aposta onde você achar melhor. Na bet aí que você acha mais bacana. Só não vai apostar com a agiota não, porque é mais caro, viu? A cobrança é pesada. Aí a patrocinadores, as bet aí que tiver interesse, pode vir aqui patrocinar que a gente tá aberto a negociação. Perfeito, a gente divulga bacana. Bom, dito isso, nós vamos aqui agora, né, para a parte final do nosso programa, né? A gente se despedir aqui do nosso querido público. E lembrando, realmente, jogo assim é jogo grande, que é jogo para carimbar. Vamos lembrar aqui, né, que o Vampeta garantiu a sua ida para a Copa do Mundo no jogo contra a Argentina, que o querido Vampeta meteu foi 2. A gente vai colocar aqui abaixo também, rapidamente, né, essa lembrança aí do querido Vampeta jogando a bola. Não, eu acho que era bem novo, eu tinha 10, 13, 14 anos, mas eu lembro de estar assistindo esse jogo, porque era no Brasil e Argentina, teve uma mobilização muito grande, meu pai, para assistir esse jogo, e aí Vampeta, o nome chama a atenção, né, de uma criança, ele foi de box to box, já era o box to box da época, entrou na área, meteu o gol no Morumbi, saiu tirando a camisa, e o Vampeta hoje é esse cara caricato, engraçado, mas jogava muita bola o Vampeta, não era pouca bola, é muita bola, jogaria nossa seleção aí fácil. Então ele carimbou o nome dele ali. Luizão carimbou aqui em São Luís, em 2002. Luizão fez o gol, bateu no peito aqui. Então, esses jogos carimbam o passaporte do jogador para fora. Perfeito. E um detalhe, né? Realmente eu, durante muito tempo na minha vida, eu achava que o Vampeta era atacante. Eu só fui descobrir que o Vampeta não era atacante depois da Copa do Mundo de 2002, quando ele volta pro Corinthians e joga de meio. Ô, gente, o cara tá jogando de meio campista, ele não era atacante? Porque na minha memória de infância, também ficou preso o quê? Quando a gente é criança, a gente não é ainda tão ligado assim a um clube de futebol, né? A gente é mais ligado à seleção brasileira, porque são os momentos em que a família se reúne para assistir jogos. E na minha cabeça tava lá, o Vampeta, no dia seguinte, em todos os jornais, o Vampeta metendo 2 gols.
Então, assim, eu durante um certo tempo achava mesmo que ele era atacante, né? Dada a qualidade que o sujeito tem. E ele, se eu não me engano, ele só tem esses 2 gols pela seleção brasileira. O suficiente para ir para a Copa do Mundo, né? O cara é danado. A gente esquece que ele era um cracaço de bola só porque ele é caricato, né? É o que acontece muito com o Thierry Henry, salva as propostas no futebol europeu. Mas chegando aqui no final, Paulo, meu querido, dicas aí do que assistir nessa semana. Essa semana, é Brasil e Argentina, né? Terça-feira, Moto e Vitória. Quarta-feira vai ser um bom jogo. Copa do Nordeste, última rodada. Tá passando o Premier. Então, quem não tiver em São Luís, eu vou lá no estádio. Acho que eu vou lá no estádio assistir esse jogo. Mas quem não tiver em São Luís, assista aí no Premier. Brasileirão já começa agora, né? Fim de semana. No final de semana já começa o Brasileirão, mas a gente vai ter alguns jogos adiados dos clubes paulistas, né? Que estão envolvidos. Quinta-feira, grande final, Palmeiras e Corinthians. Vale a pena também assistir esse jogo. Então, ó, tem programação terça, clássico Brasil e Argentina. E quarta, já tem Moto e Vitória. Quinta, Corinthians e Palmeiras. Aí sexta vai no Sambinha na mãe. Sábado já começa a Premier League de manhã, o dia todo, domingo Brasileirão. Então começa a nossa rotina que a gente ama do Brasileirão nos fins de semana. Então, o que não falta é jogo bom para assistir. Perfeito. Paulo, quer pedir alguma música aí pra gente encerrar o programa de hoje? Rapaz, eu tô faz tempo querendo pedir a música do Doutor J. Skinny, mesmo mais longe. Aí você falou certo. Por que que você tá pensando na música do nosso querido Chico Buarque atual? Porque o cara é muito bom, pô. Ele faz uma mistura de músicas e tudo mais e fez sucesso. E ele não tá muito tempo aí lutando, né? Então ele é diferente, é diferente. Ele não é algo que chama atenção, esses medley que ele faz, né? Então é uma música de curtição muito boa. Perfeito. Então nós vamos colocar aqui o pedido musical do nosso querido Paulo. A gente deseja para vocês aí uma excelente semana. Sigam curtindo, compartilhando e comentando nos nossos conteúdos produzidos em nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, siga, compartilhe, comente. Essa quinta-feira agora a gente vai começar um novo quadro no nosso programa chamado de TBT dos Comentários. Dos comentários das nossas postagens tem cada coisa maravilhosa. Então, a gente vai colocar já também essa semana esse novo quadro. Perfeito? Algo mais, Paulo, ou não? Fechou. Só isso? Pois, queridos, um forte abraço. Fiquem aí com a pedida musical e semana que vem tamo junto de novo. Valeu, tchau, tchau. Eita, resenha ex-love. Pra quem tomou corno, nem escute essa daqui, pelo amor de Deus. E se for escutar, escuta 10 vezes que vocês vão entender. Essa aqui tem um pouquinho de maluquice também, ó. Nem adianta se arrepender, foi você que escolheu sofrer. Quando eu quis amor, você quis prazer, só queria um pererê, pepe. Nem adianta se arrepender.